você possa, agora pedindo que por meio do coração de Nossa Senhora o Espírito possa vir, que você possa neste momento verdadeiramente pedir o auxílio do Espírito Santo, com os dons efusos e infusos, que vem em teu auxílio, que venha fazer o teu coração semelhante ao coração da Virgem Maria, que a Sagrada Escritura vai dizer que guardava tudo no coração. Nós te pedimos, Espírito Santo, que tu possas nos dar a graça do silêncio interior. Santo Espírito de Deus, nós clamamos a tua luz nas trevas do nosso coração, para que toda tentação diabólica que tenta roubar a semente da palavra de Deus possa cair por terra. Dai-nos o dom do silêncio, Espírito, para ouvirmos a tua voz. Por isso nós repreendemos todo espírito maligno do barulho, da distração, da preguiça, do sono. E te pedimos, Espírito de Deus, que tu possas reinar neste lugar, que aquilo que for pregado que seja do teu coração, que caia nos nossos corações e dê fruto de vida eterna. O que for humano ou do inimigo, que caia por terra. Por isso, vinde, Espírito, pela intercessão do coração da Imaculada, cantemos novamente, deixando o nosso coração em estado silencioso para ouvir a voz de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Senhora nossa, que tu, estrela da manhã, afastes com teu esplendor a névoa da sugestão diabólica que encobre a terra do nosso espírito. Tu que és a lua cheia, enchas o nosso vazio, diluas as trevas do nosso pecado, a fim de que mereçamos chegar à plenitude da vida eterna, à luz da glória sem mácula. Auxilie-nos o Senhor que te criou, para seres nossa luz. Para nascer de ti, fez-te nascer imaculada. A ele seja dada honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos. Salve Maria. Já avançando, chegando ao 8º capítulo, próximo ao tão esperado dia da consagração à Santíssima Virgem Maria. Ansiosos? Quem está ansioso, levanta a mão. Nós nos aprofundamos agora e chegamos nesse 8º capítulo, praticamente encerrando o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria.
Quem aqui conseguiu ler tranquilo até aqui? Tranquilo que eu falo assim, leu, né? Porque a gente sabe que tranquilo nunca é. Todos já leram até o 8º? Mas mais da metade todos já, né? São Luís, ele vai falar nesse 8º capítulo sobre as práticas exteriores, que não podem ser negligenciadas. Muitas vezes nós mentimos a nós mesmos porque ouvimos de pessoas dizendo que as práticas exteriores são desnecessárias, porque o importante é o coração, porque citam até a Bíblia, o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Sim, é verdade, mas nós precisamos também praticar o exterior. E aqui neste capítulo São Luís ele vai falar tanto das práticas exteriores da santa escravidão, como as práticas interiores que nós devemos fazer. E ele vai começar esse 8º capítulo, dizendo muito claramente, aí no número 226. Se bem que o essencial desta devoção consista no interior, ela conta também práticas exteriores, que é preciso não negligenciar. Tanto porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, como porque relembram ao homem que se conduz sempre pelos sentidos o que fez ou deve fazer. Também porque são próprias para edificar o próximo que as vê, o que já não acontece com as práticas puramente interiores. E veja bem o que São Luís vai falar. Nenhum mundano, portanto, critique, nem meta aqui o nariz, dizendo que a verdadeira devoção está no coração, que é preciso evitar exterioridades, que nisto pode haver vaidade, que é preferível ocultar cada um sua devoção, etc. Respondo-lhes como um mestre: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Não quer isso dizer, como observa São Gregório, que devemos fazer nossas ações de devoções exteriores para agradar aos homens e daí tirar louvores, o que seria vaidade, mas fazê-las às vezes diante dos homens, com o fito de agradar a Deus e glorificá-lo, sem nos preocupar com o desprezo ou os louvores dos homens. Então São Luís ele está falando que nós não podemos negligenciar as práticas exteriores. Ele fala claramente, o importante aqui não é o exterior necessariamente. Uma pessoa que não usa uma medalha de Nossa Senhora, não anda com um terço à vista, não quer dizer que ela não ame Nossa Senhora. De fato, essa pessoa pode ter um amor a Nossa Senhora no coração. Eu não vejo o coração dela. Mas eu não posso dizer que eu não posso rezar o terço, que é exagero andar com o terço, que é exagero andar com a medalha. São Luís está falando que o essencial é o interior, porque eu posso também estar muito bem com esta minha medalha de Nossa Senhora das Graças e não rezar uma Ave Maria. Que devoção é essa? Que devoção é essa que eu ando com um terço de Nossa Senhora, eu ando com uma camisa, eu ando com uma corrente, mas não rezo, não a amo e não a honro? Vejo as pessoas desprezando e eu me calo. Veja, São Luís está falando as práticas exteriores, o importante da devoção é a prática interior, mas a exterior não pode ser negligenciada, pelo simples fato de que a própria prática exterior vai me levar a uma interioridade. O texto, por exemplo, que nós vamos falar a seguir, é uma prática exterior, no entanto ela me leva a uma vida interior, porque o texto é uma oração. Vocês compreendem? Quando eu rezo o terço, apesar de estar sendo uma prática exterior, meu coração está interiorizado, me levando a uma devoção à Virgem Maria, a amar Jesus pelo coração da Virgem Maria, rezando a cada Ave Maria, meditando as vidas de Jesus, a vida de Jesus. É uma prática exterior ou não é? É. Só que leva ou não a aumentar a minha vida interior de amor a Jesus e Maria, de veneração à Imaculada Conceição e de adoração a Jesus. Compreendem? Porque se nós ficarmos ouvindo as vozes dessas pessoas que querem nos confundir, vão dizer, o terço é exagero, isso é coisa exterior, esses beatos aí da igreja que andam com terço, essas senhorinhas, é tudo exterioridade. De fato,
Se a pessoa anda com texto, mas não tem uma vida de verdadeira conversão, está tendo uma vida hipócrita. Mas a devoção ao Santo Rosário é extremamente necessária, como nós vamos ver. E São Luís ele vai dizer aqui das práticas exteriores, para que nós compreendamos isso e não sejamos negligentes. São Luís ele está falando aqui, nós lemos, que o ser humano ele se fia muito no exterior. Muitas vezes nós não conseguimos pregar. A minha pregação pode ser uma camisa com um texto bíblico. Eu posso ser o cristão mais santo do mundo, mas um pagão não vai saber que eu sou um cristão. Mas quando ele olha que eu estou com um crucifixo, que eu estou com uma medalha, um católico, e aí entra aquela também, às vezes nós damos um contra-testemunho, a pessoa vê nós com esses objetos exteriores e vê a gente praticando coisas erradas, aí entra o contra-testemunho. Mas São Luís ele está dizendo que a importância de nós termos essas práticas exteriores é porque o ser humano ele se fia muito no exterior. Se fia no exterior. Por que, por exemplo, até nos mundanos, muitos casamentos dão errado? Porque se fiam no exterior. Pela beleza passageira um do outro, pela riqueza que um e o outro pode dar. Fulano é rico, né? Vou me casar. O exterior. E não olha o interior de um matrimônio que é o amor a Deus. Saibam que causa até nulidade de casamento, né? A pessoa ela casa só pelo interesse ou por alguma coisa do tipo. Está nos documentos da igreja, na doutrina da igreja. A pessoa para se casar é por amor a Deus em primeiro lugar. Não é por amor à beleza, por amor ao dinheiro. É por amor a Deus. Porque o matrimônio é uma vocação. Mas nós nos fiamos naquilo que é exterior. Se eu não casar com essa pessoa, nunca vou arrumar outra igual. As pessoas não falam assim? Porque o ser humano tem um olhar contaminado, tem tudo contaminado, então se fia muito no exterior. E muitas vezes nós mesmos na nossa via de evangelização e mesmo de oração, nós nos somos apegados ao exterior ainda. Por isso nós necessitamos dessas práticas exteriores, como São Luís vai citar. E ele ainda fala: citarei apenas abreviadamente algumas práticas exteriores, que não qualifico de exteriores porque sejam feitas sem interior, mas porque contém qualquer exterioridade, e para distingui-las das que são estritamente interiores. Ou seja, as exteriores também têm sua interioridade. Elas não são só meramente exteriores. Ela tem a sua interioridade, que me leva ao amor a Jesus e a Maria Santíssima. E aqui vai entrar aquilo que é a vida de um escravo. Aqui São Luís vai falar dessas práticas. São as práticas exteriores e interiores que nós, consagrados a Nossa Senhora por este método, escravos de Jesus por Maria, devemos praticar, não devemos omitir. Talvez por algum momento de fraqueza nós podemos até, como somos, fracos, cairmos, mas nós não devemos omitir, ser presunçosos e largar de mão essas práticas de oração. Ah, Deus sabe do meu coração, não preciso rezar o texto. Aí você vai deixando e tua fé vai definhando, e quando vê, já está no mundo, como nós vemos várias pessoas. Não negligenciar essas práticas. E se você tem dúvida, qual a minha obrigação como escravo? Depois que eu me consagrar aqui, São Luís vai dizer as orações que como escravos nós devemos praticar. E não é nada absurdo. Não se preocupem, São Luís não fala que os escravos têm que rezar 1000 Ave-Marias por dia. É light. Número 227. Consagração depois de exercícios preparatórios. Primeira prática: aqueles e aquelas que quiserem adotar esta devoção, que não está erigida em confraria, não estava na época, que ele escreveu, como seria de desejar, depois de ter, como já disse na primeira parte dessa preparação ao reino de Jesus Cristo, empregando ao menos 12 dias em desapegar-se do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo. Dedicarão 3 semanas em encher-se de Jesus Cristo por intermédio da Santíssima Virgem.
Eis a ordem que deveis observar. Aqui São Luís está dizendo que a primeira prática exterior, a primeira prática que nós devemos praticar para abraçar a santa escravidão de amor é fazer os exercícios espirituais, é fazer essa consagração. O que é isso? É isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui fazendo essa formação para essa consagração. Essa primeira prática exterior que São Luís está falando, é isso que nós já estamos fazendo, que é a preparação para essa consagração que ocorrerá em dezembro, né? No dia 7 de dezembro, na véspera da Imaculada Conceição. Esta preparação toda. E aqui São Luís está dizendo que esta prática exterior que nós devemos fazer é: alguns contam 30 dias, outros 33. Porque São Luís ele fala 12 dias preliminares, depois tem 3 semanas. Só que São Luís, quando ele escreve, ele fala cada semana como 6 dias. Então acho que ele não contava com um domingo, alguma coisa, então dá 30 dias. Mas alguns fazem a semana com 7 dias, então dá 33 dias. Mas aí tanto faz fazer 30 dias ou 33. Dá a mesma coisa. Como vocês vão se consagrar no dia 7 de dezembro, agora no dia 7 de novembro, começam-se esses exercícios preparatórios. Semana que vem vai ter formação, Igor? Que é finados? Porque é finados, né? Então, porque dia 7 eu acho que vai dar no meio da semana, mas até explicar para caso não tenha formação para falar sobre o exercício. Coisas simples, não sei se alguns compraram, tem alguns livros que tem os exercícios, né? Basta-se fazer as orações que está no final do tratado. Mas para aqueles que quiserem fazer uma meditação mais profunda, existem alguns livros que você vai meditando, trazendo passagens e meditando isso. Quando você vai se consagrar no dia 7 de dezembro, iniciando a tua preparação no dia 7 de novembro, você vai empregar 12 dias preliminares. Esses 12 dias você vai empregar em desapegar-se do espírito do mundo. Você tem que ir meditando isso. Você tem que meditar. Durante esses 12 dias você vai rezar essas orações que está no final do tratado, que é o Veni Creator e o Ave Maris Stella, né? A Ave Maria, estrela do mar. Rezar essas orações pedindo a graça de você se desapegar do espírito do mundo. Eu comecei minha preparação ontem para renovar a consagração no dia 27 de novembro. Eu tenho que rezar pedindo a graça ainda. Porque isso nós temos que pedir até a hora da morte. A graça de nos desapegarmos do espírito do mundo. Nós somos mundanos verdadeiramente. Nós somos presos. O que São Luís fala nos capítulos anteriores é a mais pura verdade. Nós somos como sapos, como serpentes presas às coisas da terra. Somos mais orgulhosos dos que os pavões. Nós somos. Nós não conseguimos renunciar ao pecado por simplesmente coisas materiais, coisas caducas, como aquela parábola dos talentos, que o Senhor distribuiu os talentos, e o servo infiel, o que faz com o talento? Ele pega e enterra no chão. Assim somos nós. Deus nos dá nossos talentos e nos deu o talento do dom da vida, e nós enterramos a nossa vida no chão, nas coisas podres da vida, apegados às coisas terrenas. Eu fui viajar, visitar alguns parentes, e conversando com uma pessoa, começa a falar sobre religião. Ela fala, não tem um pecado mortal. Detalhe, a pessoa confessou quando fez a primeira comunhão, casou e parece que nenhum dos dois confessaram. Veja o nível de sacramento que foi dado. Não, mas será que eu tenho pecado mortal? A primeira pergunta que eu falei é: você usa anticoncepcional? Uso. Então você está abortando, isso é pecado mortal. Porque o anticoncepcional ele é abortivo, ele impede a lidação caso ocorra uma fecundação. Ela, é verdade mesmo, mas eu não sabia não. E você age normalmente sabendo que você está abortando. Mas se eu não estou mal, vou me encher a casa de filho. Você consegue entender como nós somos presos às coisas mundanas? Porque eu não quero ter mais filhos. Porque eu vou, entre aspas, no pensamento mundano, eu vou perder tempo criando filho? Ter que gastar dinheiro? Porque talvez não vai poder pagar o carro novo. Claro que no caso lá não tem carro, só estou citando outros casos de pessoas que têm. Não vai poder comprar um carro novo,
Não, filho gasta muito, né? Eu preciso trocar de carro. Deus que me livre. Não gosto de alguns programas, quase não tenho assistido televisão, mas programas esportivos, jornal. Mas como eu estava hospedado na casa, eu não poderia desligar, né? Então estava passando um artista, uma mulher que vai casar com um cantor católico. E então a entrevistadora falou, e aquela musiquinha, né? Casaram, aí tiveram muitos filhos e foram felizes. Aí ela, muitos filhos não. Que nível, né? Que nível de matrimônio? Muitos filhos não. Engraçado é que vai casar e no casamento se faz, né, a pergunta, né? Receberás quantos filhos Deus quiser mandar-vos? Sim. E agora já canta, muitos filhos não. Muitos falam um no máximo. Quantos e quantos têm um filho e já fazem cirurgia para ligar? Isso que eu estou falando é coisas que muitas vezes vai brotando, que a gente vai vendo quantas pessoas estão apegadas às coisas da terra. Quantos estão apegados às coisas da terra? Nós somos mundanos. E muitas vezes, entre os recém-casados, a relação conjugal, que deveria ser um amor mútuo, junto com Deus, porque é um sacramento, tornou-se algo banal. Tornou-se meramente um ato sexual e o matrimônio virou um prostíbulo. Me perdoe o termo, mas é isso. Então nós devemos nesses dias pedir a Deus que nos desapegue desse espírito do mundo. Nem sei porque que eu estou pegando muito nessa questão de casamento, mas é o que nós temos visto. E a resposta que ela me deu falando normalmente, né? É verdade mesmo, né? Eu tomo, normal. Você está matando uns 3 filhos por ano, talvez. E acha normal. É como se eu falasse, você não está vendo que você dando esse tapa na cara, você está matando um mosquito que passou por aí? Nós somos mundanos, somos presos às coisas mundanas. Devemos pedir a Deus que nos liberte disso. Durante a primeira semana aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si e a contrição por seus pecados. Tudo farão em espírito de humildade. Para isso poderão, se quiserem, meditar sobre o que ficou dito sobre o nosso fundo de maldade e considerar-se, nos 6 dias desta semana, como uma lesma, um sapo, um porco, uma serpente, um bode, ou então essas 3 palavras de São Bernardo. Pensa no que foste, um pouco de lodo, no que és, vaso de escórias, no que serás, pasto de vermes. É isso que nós somos. Isso choca a gente, não choca quando a gente ouve um santo da igreja falar isso? Choca. Mas é a verdade. Quantos aqui já ouviram falar do amor de Deus? Vocês sabiam que Jesus morreu na cruz por nós? Depois que você ouviu essa pregação que Jesus morreu na cruz por nós, você voltou a pecar? Porque nós somos isso. Nós somos porcos, vermes, lesmos. Nós sabemos do amor de Deus e nós traímos o amor de Deus. Claro, nós não devemos entrar no desespero, mas é só para você enxergar que o amor de Deus é incondicional, que mesmo sabendo das nossas infidelidades, Deus permanece fiel. Mas nós devemos reconhecer, nós somos podres. Não ache que porque eu estou pregando aqui, Ele é santinho, não, eu sou podre também. Se eu não pedir a graça, se Deus não me der a graça, eu faço coisas terríveis. Se Deus não te der a graça, você fará coisas terríveis. Olha para a vida de Santo Agostinho. Eu não li, mas estava até eu, o William e o tio Wesley falando sobre Santo Agostinho. O Wesley falou que na biografia de Santo Agostinho, nas confissões que ele escreve, a autobiografia dele, ele lembra de pecado que ele cometeu quando criança, que ele sentiu inveja na outra criancinha.
E Santo Agostinho vai falando dos pecados dele. Santo Agostinho vê uma prostituição verdadeiramente. Entrou em seitas. 30 anos da vida dele podres. Mas ele encontrou Jesus. Mas quando ele encontrou Jesus, ele não virou santo do dia para a noite. Ele lutou. E é isso que São Luís está falando. Nós somos vermes, porcos. Porque se nós acharmos que nós somos anjos, nós vamos cair e nunca vamos nos converter. Se eu olho para a minha vida, nesses dias eu tenho visto a minha miséria. Ontem eu fui dormir me contorcendo, lembrando das podridões que eu vinha e tentação querendo voltar a fazer coisas. Porque é bom isso ver para lembrar, se não for a minha graça, tu cai de novo, te converte. Porque se nós abaixarmos a bola, nós caímos. Talvez você esteja até aqui nesta preparação para se consagrar, sendo fiel. Mas se você abaixar a bola, quando eu falo abaixar a força na luta contra o pecado, você vai cair, porque você vai estar contando com as suas forças, você não tem força. É Cristo que é forte em nós. E assim foi na vida de Santo Agostinho, quando ele rompeu com a escravidão do demônio, e ele então conhece a nosso Senhor, ele começa também a sofrer fortes tentações. Mas ele, conhecendo o fundo de miséria dele, sabendo que ele era um verme, ele fugia. Um dia ele estava rezando e apareceu uma prostituta das épocas que ele saía com ela. Então ela chega para Santo Agostinho e fala: Agostinho, Agostinho. E ele vem, então começa a ficar agoniado e sai correndo. Ela sai correndo atrás de Santo Agostinho. Agostinho, eu sou aquela. Ele olha para aquela mulher e fala: mas eu não sou mais aquele. E vai embora. O que acontece com a gente? Nós somos orgulhosos. Nós sabemos que se nós nos fiarmos com certas amizades com algumas pessoas, nós vamos voltar a cair. Mas nós somos tão orgulhosos que a gente não quer renunciar à amizade. Toda vez que você está com essa pessoa não te chama pé para balada? Toda vez que você está com essa pessoa não fica te incitando a ficar com ela? Por que você não corta? Pede nesse tempo, dessa semana, que aqui está sendo empregada para você conhecer o seu fundo de maldade. É um autoconhecimento, é você se conhecer. Se eu sei que eu andando neste caminho, eu vou cair, Deus vai te dar a graça de você conhecer a você e saber da tua miséria, que se você andar por este lado, você vai cair. Então muda de lado, pelo amor de Deus. Se eu sei que se eu andar por aqui, eu vou ver aquelas pessoas que me ofereciam drogas, vai me encher a paciência, eu vou cair na droga de novo, vou cair na bebedeira, evite passar por lá. Mas eu tenho que amar os meus irmãos, sim, mas você tem que amar a si também, meu irmão. Não seja negligente e nem presunçoso. Eu sei que dói, eu perdi amizades caras para mim quando eu abracei a devoção. Amizades caras. Pessoas que frequentemente iam em casa, saíamos para fazer zoeira. Quando eu comecei a estar mais na igreja, sumiram. Dói, dói. Mas se eu for lá até a casa deles para, entre aspas, tentar alguma coisa, vou me levar para as festas, e aí? Rezar. Quando está junto, até procurar, tentar evangelizar, falar da palavra de Deus. Mas se eu sei que uma amizade me conduz ao pecado, corta. Se você sabe que assistindo esses programas de TV você vai pecar, corta. Se o Senhor não fala que é preferível entrar no reino dos céus com um olho do que com os dois no inferno, corta. Não a carne em si, mas isso que te leva a pecar. É um autoconhecimento, você vai vendo as suas misérias. Isto é algo, se você fizer verdadeiramente as orações que São Luís pede aqui,
meditando e pedindo a Deus a luz de se autoconhecer, saber a tua profunda miséria, você vai ver que santo só Deus. Que você pode ser santo, sim, mas pela graça de Deus. Em Levítico 19:2 o Senhor diz: sede santo porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Mas logo adiante ele vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus que te santifico. Nós somos santos porque é Deus que nos santifica. E como dói aqui, porque nós vamos vendo que na realidade nós não somos nada. Nada. Pensa nas boas obras que você já fez na tua vida. Isso aí foi graça de Deus. Aquilo que é por nós mesmos, as nossas misérias e os nossos pecados. Uma vez Santa Faustina estava na missa e na hora do ofertório, ela não sabia o que ofertar. O Senhor Jesus falou: oferta a tua miséria e o teu pecado, que é aquilo que tu tem por ti mesmo. O que é teu por ti mesmo o pecado e a miséria. O que é bom em ti é graça minha. Isso dói, não dói? Dói, mas é a realidade. E nós devemos pedir isso para reconhecer. Porque muitas vezes nós achamos que Deus tem obrigação em alguma coisa. Não. Deus é o nosso Criador. Nós é que corrompemos porque nós criamos em nós. Nós temos a concupiscência do pecado original, mas pelo sangue de Cristo Ele nos deu a graça de vencer o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 4 vai dizer: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Quem aqui tem resistido? Quantos de nós? Por quê? Justamente porque nós não nos conhecemos. E a gente não nos conhecendo, nós vamos cair. Por isso, a meditação desta semana, pedindo tanto o desapego nos 12 dias preliminares, o desapego das coisas mundanas, como autoconhecimento, é de suma importância. Porque não adianta você se conhecer, é verdade, eu sou um pecador. Se não for Deus, eu não sou nada, eu sou um pecador, olha só que miséria que eu sou, se você não se desapegar das coisas do mundo. Se eu não desapego, como que eu vou chegar à santidade que Deus quer que eu chegue? Vocês conseguem compreender? É necessário uma luta. É necessário. São Francisco de Assis era um homem pecador público também. Ele se conheceu, viu as misérias dele e se converteu. Fugia. Santa Gemma Galgani uma vez estava tendo tentação de impureza. Saiu correndo e se jogou num poço de água gelada. Estava no inverno na Europa. São Francisco de Assis sofria tentação de impureza, se jogava na geleira. São Bernardo se jogava nos espinheiros. A gente se conhece, vê que está caindo em tentação de impureza e continua. A gente sabe que nós somos uma mera faísca, que qualquer faísca que a gente vai explodir, e a gente continua. A gente sabe o que é pecado, a gente sabe o que tem levado a gente ao pecado, e a gente continua. A gente não tem sido como os santos que fugiam, que resistiam até o sangue na luta contra o pecado. Compreendem? Durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todas as suas orações e obras cotidianas em conhecer a Santíssima Virgem, e implorarão este conhecimento ao Espírito Santo. Poderão ler e meditar o que já dissemos a respeito. Recitarão, como na primeira semana, as ladainhas do Espírito Santo, Ave Maris Stella, e mais um rosário todos os dias, ou pelo menos um terço, nessa intenção. Nesta segunda semana de preparação, você vai rezar estas orações e pedir a graça de conhecer a Santíssima Virgem Maria. Você vai chegar, se for possível, diante de Jesus no Santíssimo Sacramento e vai falar: Jesus, quem é a tua mãe? Jesus, quem é essa que está escrito no Cântico dos Cânticos? Quem é essa que avança como a aurora? Quem é essa que está avançando como a aurora? Quem é a Virgem Maria, Senhor?
E começa a meditar, começa a ver nas Escrituras, meditando, rezando, ver quem é a Virgem Maria, e você verá que abaixo de Deus, como diz São Luís, ela é um átomo, ela é um nada, mas acima de nós ela é imaculada, é a nossa mãe, é a nossa rainha. Nós veremos as glórias da Virgem Maria, nós veremos a importância da Virgem Maria, e nisso, nessa semana, olha só, a gente não se santifica porque não quer, nós somos mais fáceis de fazer essa preparação do que São Luís. Você pode rezar essas orações que São Luís fala, e para meditar, ouvir uma pregação, né? Vai ouvindo a pregação sobre a Santíssima Virgem Maria, algumas pregações que falam das glórias de Maria. Temos aí o Padre Rodrigo Maria, o Padre Paulo Ricardo, vai vendo as glórias da Virgem Maria. Tem belas pregações do Monsenhor Jonas Abib sobre a Santíssima Virgem, do Padre Roberto Lettieri sobre quem é a Santíssima Virgem Maria, o mistério da Santíssima Virgem Maria, no mistério da missa. E você vai passando essa semana fazendo essas orações, ouvindo essas pregações em espírito de oração, e vai conhecendo quem é a Imaculada. E aí nós vamos vendo se ela merece ou não o nosso amor. Ela é a nossa mamãezinha, a nossa rainha, digna de todo amor do nosso coração. E diz São Luís, a terceira semana será empregada em conhecer Jesus Cristo. E aí ele fala a mesma coisa: poderão ler e meditar o que dissemos nesse sentido, e recitar a oração de Santo Agostinho, que tem no final do tratado, que tem no número 67, né? E ele diz, poderão, como o próprio Santo Agostinho dizer, Senhor, fazei que eu veja quem sois. A mesma coisa, perguntar para o Senhor quem Ele é, pedir que Ele se revele, Ele que é o Verbo que se fez carne. Em João, em 1 capítulo de João, no versículo 1, vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Nós podemos nessa semana ver que Jesus é Deus, e que Deus nos ama, que Jesus morreu no madeiro da cruz, e que por amor a nós se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria, por amor a nós. Nós podemos também pedir, Jesus, quem sois vós e quem sou eu? Pedir ao Senhor que nós possamos nos conhecer, conhecendo a Ele, Ele que é Deus, e pedir que nós possamos morar no seu sacratíssimo coração. Essa a grande graça que São Luís fala, essa preparação. E ao fim destas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão na intenção de se darem a Jesus Cristo na condição de escravos por amor, pelas mãos de Maria. Depois que você fizer esses 30 dias de preparação, você vai chegar no dia da consagração, normalmente um dia de uma devoção conhecida a Nossa Senhora. No caso, nós vamos nos consagrar no dia 7 de dezembro, na véspera da Imaculada Conceição. Vocês irão fazer uma confissão geral da vida toda de vocês, da vida toda, todos os pecados que vocês lembrarem, lavarem a alma de vocês na confissão. Santa Catarina de Sena vai dizer que Deus Pai lhe revelou que na confissão o mesmo sangue que jorrou de Cristo na cruz é derramado sobre nós pelas mãos do sacerdote. Você ali vai derramar a tua vida aos pés do sacerdote, e o sangue de Jesus vai te lavar. Ali diante do sacerdote você vai se confessar a tua vida toda podre de pecado, diante do sacerdote, diante de Jesus que se esconde na pessoa do sacerdote. Ali você vai mostrar a tua vida de escravo do demônio, de todos os pecados, porque a palavra de Deus é quem diz que quem peca é do demônio. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, por meio de São Tiago. Quem peca é do demônio, está na Bíblia. Ali diante do sacerdote você vai dizer, eu era do demônio. Não estou dizendo que você vai chegar no padre e vai dizer, ó padre, eu era do demônio. Até porque alguns padres vão se escandalizar. Mas você vai dizer todos os pecados. E interiormente você vai de fato dizer, eu era do demônio e agora eu quero me ser todo novo no sangue de Jesus. Eu era escravo do pecado, eu era escravo do mundo. E agora eu quero ser lavado no teu sangue, Jesus. E comece a confessar a tua vida toda. Se você lembra de pecado, mesmo que não tinha consciência por ser criança, mas se como Santo Agostinho você lembra até de coisas erradas quando fez como criança, vai confessando. Fala tudo. Seja lavado no sangue do Cordeiro na Santa Confissão. Se puder fazer no próprio dia 7, faça. Mas como vai ser o próprio dia do consagra, talvez seja muito complicado.
Procure fazer no dia 6, que é sábado. O quanto antes, faça a tua confissão geral e chega aqui em estado de graça para a glória de Deus. Então você irá comungar. Algumas consagrações é feito na homilia, mas ordinariamente se faz após a comunhão, quando se faz na missa. Porque quando a pessoa não pode fazer missa, por exemplo, a pessoa que está em alguns lugares do Nordeste que tem missa uma vez por ano quando tem, ela pode fazer a consagração diante da imagem da Virgem Maria e se consagrar. Mas nós que podemos, devemos buscar fazer de forma solene, após a comunhão, como ação de graças, recitar a fórmula de consagração que São Luís coloca aqui no final do tratado. Renunciando a Satanás e suas pompas e tomando posse de Cristo, nos consagramos como escravos de Jesus Cristo por meio da Santíssima Virgem Maria. Por amor, livremente, por amor. São Luís ainda fala que, claro, devemos recitar a fórmula e devemos escrevê-la, né? Escrever a próprio punho, ou quem tiver digitado, se for feito. Alguns assinam, mas isso é facultativo. Quem quiser pode fazer também um tributo, né? Em honra a Jesus e sua mãe, que seria uma esmola, um jejum, alguma penitência. E todos os anos renovar essa consagração. Alguns fazem mais de uma vez por ano a renovação. Bendito seja Deus, mas pelo menos uma vez por ano, na mesma data, você faz esses mesmos 30 dias de preparação com as orações e a meditação e renova, né, recitando a fórmula de novo. É bom renovar para não esfriar a tua fé e de repente você esquece a Santíssima Virgem Maria. Você para de renovar, para de rezar, você esquece quando vê está na mesma vida de antes. E do que adiantou, né? Então é bom sempre ir alimentando esse amor, sempre renovando. Outra prática exterior que São Luís fala, que como consagrados nós devemos praticar, é a recitação da coroinha da Santíssima Virgem Maria. São Luís vai falar: recitarão todos os dias de sua vida, sem entretanto nenhum constrangimento, a coroinha da Santíssima Virgem, composta de 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Esta prática é muito antiga e tem seu fundamento na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida do sol, e tendo a lua debaixo de seus pés. E esta mulher, na opinião dos intérpretes, é a Santíssima Virgem Maria. Ou seja, nós devemos rezar todos os dias. São Luís fala sem constrangimento, ou seja, eu não vou rezar porque eu sou obrigado. Não, pelo amor de Deus, né, gente? 12 Ave Marias e 3 Pai Nossos, você não consegue rezar? É bem rápido, né? Sem constrangimento, ou seja, eu não vou fazer por obrigação, mas por amor, em honra os 12 privilégios da Santíssima Virgem. Devemos rezar todos os dias, mas sem constrangimento. Também não devemos negligenciar só essas orações não, mas devemos honrar esses privilégios. É de uma graça muito grande aqueles que rezam a coroinha da Virgem Maria. A outra prática que nós devemos abraçar quando nos consagramos a Jesus por Maria por este método, que é usar as pequenas cadeias de ferro, embora não seja obrigada, né? Não seja obrigada a usar as correntes, né? É algo que causa muito escândalo. Corrente, o doido, os malucos, cachorro. Eu tenho um amigo que na escola chegava: vem cá, cachorrinho, puxava a corrente dele. Os ignorantes, né? São Luís ele vai dizer sobre o uso das correntes. Veja, apesar de não ser obrigado, veja bem, das práticas exteriores, o que São Luís mais gastou tempo para escrever foi aqui, das correntes. Não é obrigado, mas é de suma importância para aqueles que quiserem abraçar. E veremos por quê. São Luís ele vai dizer: é muito louvável, glorioso e útil
aqueles e aquelas que assim demonstrarão ser escravos de Jesus em Maria, trazer como sinal de sua amorosa escravidão pequenas cadeias de ferro, bentas com uma bênção especial. Estas demonstrações exteriores não são, na verdade, essenciais, e uma pessoa pode bem se dispensar, embora tenha abraçado esta devoção. Não posso, contudo, esquivar-me a louvar aqueles e aquelas que, depois de terem rompido as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que os tinha arrastado o pecado original e talvez os pecados atuais, se entregaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e, como São Paulo, se gloriam de estar acorrentados por Jesus Cristo, conforme Efésios 3:1, com correntes que, embora de ferro e sem brilho, são mais gloriosas e mais preciosas que todos os colares de ouros dos imperadores. O que São Luís está querendo dizer? Ele está dizendo que não é essencial que eu use a corrente. Eu posso muito bem ser um escravo fiel da Santíssima Virgem Maria de Jesus, sem usar corrente nenhuma. Ora, quantos usam terços, medalhas e estão na depravação? Não é verdade? Tem cantor de funk que usa medalha. Eu já vi, né, Nossa Senhora. Terço. Pode-se usar normalmente a corrente e você ser mundano. O essencial, como nós veremos à frente, é a interioridade, é amar a Jesus e Maria, que é as práticas interiores que São Luís vai dizer, fazer tudo por Jesus, com Jesus e para Jesus, mas por Maria. Viver essa vida de santidade por amor a Cristo, por meio da Virgem Maria. Este é o interior. Só que eu não posso negligenciar essas coisas. Muitos têm caído em escrúpulos ou em pecados mesmo graves, porque têm negligenciado essas coisas. Veja, não é obrigado você usar uma corrente, mas se eu fosse você, eu usava. Eu estou vendo, você está com duas, mas veja, não é exagero. Por que um escravo de Nossa Senhora tem que usar a corrente? Quem é que leu o 8º capítulo? Quem quiser falar, né? Eu não vou construir. Quem que entendeu do uso das correntes, por exemplo? Alguém quer falar? Exatamente. Mais alguém? Acontece um escrúpulo muito grande por causa das correntes. As pessoas se escandalizam por causa das correntes, mas ela é necessária, como a nossa irmã falou. Veja, muitas vezes eu não consigo pregar em público. Se eu for abordar uma pessoa para falar de Jesus, eu estou enrolado muitas vezes. Eu treino. Mas muitas vezes as pessoas olham uma corrente e acham que é alguma coisa de doido. Por que tu usa isso aí? Aí eu vou explicar, viu? Já abriu a brecha para falar de Jesus demais. Veja que o demônio, ele coloca um escrúpulo muito grande nos corações das pessoas em relação ao uso das correntes, porque São Luís aqui, nos números seguintes, nos parágrafos seguintes, ele vai dizer que as pessoas caíram, muitas vezes caíram após o seu batismo, porque não traziam nenhum sinal exterior do seu batismo, nada que lhe lembrasse do batismo. Então, ele se esquece de Jesus, ele se esquece de que é cristão e cai. Por isso que nós devemos usar essa corrente. Apesar de não ser necessária, nós devemos, eu digo, aquele que quiser usar, é bom, use mesmo. Mas eu tenho vergonha, por isso mesmo, bom que faz a mortificação. Eu falo por mim, eu não tinha vergonha de 14 anos colocar um pince no supercílio, com aquele trem vai brilhando e todo mundo, um pince, não sei o que.
Agora eu vou ter vergonha de usar a corrente. A importância da corrente é muito grande. É muito grande. Nós precisamos usar essa corrente, porque quando nós olharmos para essa corrente, nós vamos lembrar que nós pertencemos a Jesus por Maria. São Luís, ele deixa claro, dizendo que as pessoas caíam porque não traziam consigo um sinal do seu batismo. E a santa escravidão, como São Luís vai dizer, é a renovação perfeita dos votos do batismo. Anderson, o que é essa escravidão a Nossa Senhora que São Luís fala? É o Evangelho. Por quê? Porque o cerne da escravidão a Nossa Senhora e a Jesus é a renovação perfeita dos votos do batismo. Quando antes de nós sermos batizados, nós éramos escravos do demônio. Quando nós fomos batizados, nós passamos a ser escravos de Cristo. Isso é a doutrina da igreja. Cristo nos resgatou pelo seu sangue. E no batismo nós somos regenerados pela graça. Existem muitas pessoas com esse problema em relação à palavra, à escravidão e o uso da corrente. Mas até, veja, nós somos escravos de Jesus por Maria. Muitos caíram no pecado porque não traziam este sinal consigo. Muitos depois cresceram, fizeram a sua confirmação a Crisma e não traziam nenhum sinal consigo. Ou traziam sinais que hoje eu sei da profunda, eu temo até em pecar em falar isso, mas muitas vezes não significa nada. Perdão, Senhor, mas muitas vezes um crucifixo no nosso peito não tem significado nada. Um crucifixo com a medalha benta o pessoal usa num show de rock satânico. Eu já vi numa entrevista, num porão do rock, as pessoas com um crucifixo de Jesus com a medalha, entende? Não significa nada. Lógico, para a gente significa. É o anúncio que Cristo morreu por nós, entende? Mas para o mundo, muitos usam crucifixo, medalha, mas para eles não significam nada. Oi? O terço não significa nada, entende? Para eles não significa nada. Porque o Satanás ele conseguiu obscurecer a santa devoção. Veja, para o mundo olhar para um crucifixo, a pessoa usar um crucifixo e praticar essas coisas horríveis e não dá nada. Satanás obscureceu muito a vida, a mente das pessoas. Então veja, quando nós usamos a corrente, é porque é algo mais. Algo mais. Quando eu olho para a minha corrente, eu lembro que eu livremente me consagrei como escravo de amor, que eu não me pertenço mais. Eu lembro que eu fiz um voto. Aqui que está a diferença. Muitos pegam por aí, porque quando usam um crucifixo, como ele está usando, quando usam uma medalha, como eu estou usando, não lembra da pessoa que está representada ali, de Jesus e de Maria, e não lembra do voto do batismo. A humanidade hoje olha para o crucifixo e não vem lá aquele que morreu por nós e que de lá nos deu a graça do batismo. Mas nós, quando olhamos para a nossa corrente, nós olhamos para mais do que para um batismo. Nós lembramos para a nossa história e nós olhamos que depois do batismo nós traímos o Senhor, mas que livremente nós renunciamos a Satanás e livremente nos entregamos como escravos por amor. Isso me lembra, isso aqui me lembra que no dia 27 de novembro de 2011, eu, na paróquia Nossa Senhora da Providência, ao lado de uma amiga minha, diante da Santíssima Virgem Maria, nós consagramos como escravos por amor. Isso aqui me lembra. No dia que eu tirar isso aqui, eu estou enrolado. É até bom que essa aqui é afogada, e cai, balança, agonia. É bom mesmo. Incomoda às vezes. Que escravo que nunca enganchou a corrente alguma coisa. É bom. É bom que você lembra.
Você lembra. Foi sairado, você lembra. E esse é um escrúpulo que as pessoas vão colocando até mesmo nos escravos. Eu conheço gente que diz: tirei minha corrente porque eu cometi um pecado. Então vou tirar porque eu estou sendo digno de Nossa Senhora, eu estou dando falso testemunho. É uma anta. Porque se eu cair em pecado mortal, eu olho para a corrente, eu vou me agoniar, porque eu lembro que eu me consagrei a Nossa Senhora. Mas eu estou em pecado. Eu olho para a corrente, eu lembro: eita, eu estou em pecado. Eu olho aquilo vai me agoniando, e eu vou confessar. Se eu tiro a minha corrente, eu me consagrei a Nossa Senhora, mas eu estou em pecado. Mas beleza, chego ali, vai e tal, olha para o braço, espreguiça, olha para o relógio, não vê nada que me lembre a ele. É quando ele lembra do sopro do Espírito, e o anjo da guarda fala para ele confessar. Mais tarde eu vou confessar, porque está só consagrado, inclusive. Vai deixar para depois? Depois até tem a boa vontade de confessar, mas esqueceu qual é o pecado. O número dos pecados. Mesmo em pecado mortal, eu vos peço, depois de se consagrar, não tirem a corrente. Você pode estar na maior podridão do mundo, não tire a corrente, porque você na podridão, você na corrente é sinal de que você ainda pode se levantar. No dia que você tirar a corrente, só um milagre. Não cometa esse escrúpulo. E olha a explicação que São Luís vai dar sobre a corrente. Nos tempos de outrora era a cruz o que havia de mais infamante. Hoje, no entanto, é o símbolo mais glorioso do cristianismo. Digamos o mesmo dos ferros da escravidão. Nada havia de mais ignominioso entre os antigos e ainda atualmente entre os pagãos. Entre os cristãos, porém, são essas cadeias de Jesus Cristo o distintivo mais ilustre, pois elas nos livram e preservam dos liames vergonhosos do pecado e do demônio. Elas não restituem a liberdade e nos ligam a Jesus e Maria. Não a contragosto e a força, como a forçados, mas por caridade, por amor, como a filhos. Veja, eu uso por amor. Eu os atrairei a mim, diz Deus pela boca do profeta Oséias, com os vínculos da caridade, que por consequência são fortes como a morte, e de certo modo mais forte naqueles que fielmente trouxerem até a morte esses distintivos gloriosos. Veja, a própria palavra de Deus vai falar nisso. Em Eclesiástico, no capítulo 24, vai falar das cadeias que nos salvam. E olha, isso tudo que eu falei, São Luís vai falar de forma mais clara ainda, no número 238. As cadeias, no caso, relembram ao cristão os votos e compromissos do batismo, a renovação perfeita das promessas batismais que ele fez por essa devoção, e a estrita obrigação em que está de se conservar fiel. O homem, porque se deixa levar mais pelos sentidos do que pela fé pura, esquece facilmente suas obrigações para com Deus, se não tiver algo que lhes traga a memória. Por isso, essas pequenas cadeias servem para lembrar ao cristão aquelas cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o santo batismo o livrou, e a dependência que neste sacramento voltou a Jesus Cristo, e a ratificação desta dependência, feita ao renovar os seus votos. E um dos motivos porque tão poucos cristãos pensam nas promessas do santo batismo e vivem com tanta libertinagem, como se nada houvessem prometido a Deus, como se fossem pagãos, é não trazerem nenhuma marca ou distintivo exterior que disso os relembre. As cadeias, ainda falando, mostra que ele não se envergonha de ser escravo e servo de Jesus Cristo, e que renunciou à escravidão funesta do mundo e do pecado e do demônio. Essa corrente tem que significar para mim e para você que nós não nos envergonhamos de dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que nós não nos envergonhamos de sermos escravos de Jesus, e que renunciamos ao demônio. Nós não podemos nos envergonhar. Como eu disse, eu não me envergonhava de usar um pince. Eu não me envergonhava de nas minhas redes sociais há 4, 5 anos atrás só ter
coisa que não... Era só letra de rap, né, Luiz? Os negócios meio comunistas, uns trem meio estranhos. Eu não me envergonhava. Eu não me envergonhava dessas coisas. Eu não me envergonhava de postar vídeo xingando. Eu não me envergonhava de falar coisa indecente. Coisas de prostituição saia da minha boca, eu não me envergonhava. Pensa no teu maior pecado. Quando você fez, você se envergonhou? Agora vai se envergonhar de trazer o sinal que você renunciou às coisas do mundo. A não ser que você não renunciou às coisas do mundo. Eu lembro que uma vez uma jovem consagrada falou para mim: mas o que tem a ver eu ir para o show do... Ai meu Deus, que é a dupla do Vitor e Léo? O que tem a ver? Não tem nada, você só vai estar lá no show, cantando aquelas músicas moral e abraço lá, para cima para baixo lá, e a correntinha de um lado pro outro, né? Aí a gente pensa, né? Qual foi as coisas do mundo que essa criatura renunciou para aceitar a escravidão de Jesus, né? Eu acho que continua uma certa escravidãozinha em algumas coisas do mundo. Mas é isso. Muitas vezes nós nos consagramos e não queremos renunciar a tudo. Por isso eu falo, rezem esses dias preparatórios para conhecer o nosso fundo do mal, para nos desapegarmos das coisas da terra. E tem gente que, se brincar, não se consagra porque não quer deixar de ir para a porcaria de um show. Ô treva, Ave Maria. Mas é a mais pura. Outros consagrados a gente vê que muitas vezes ficam incomodados quando a gente fala essas coisas, porque muitas vezes não usa-se corrente. Mas é melhor não usar corrente e não ir para esses lugares. Olha, se você está me dizendo que se você não vai usar corrente, mas vai para o show, eu prefiro que você não vá para esses shows mundanos e não use corrente. É muito melhor. Porque se você usa a corrente para você, tanto faz você estar num lugar onde você vai pecar, provavelmente, se não em ato de desejo, consentimento. Essa corrente tem que significar que você renunciou às coisas do mundo. No dia que vocês me verem atracado com a menina aí nos cantos aí, então rezem por mim, porque eu não renunciei às coisas do mundo. Você entende? Muita gente não renunciou às coisas do mundo e está com a corrente. Mas o que significa essa corrente? Eu recitei uma oraçãozinha em um dia. Isso aqui não é glória. Isso aqui significa que eu renunciei à escravidão do demônio e livremente, por amor, me entreguei à escravidão de Jesus e Maria, renovando minhas promessas do batismo. Vocês estão conseguindo compreender? É necessário pensar nessas coisas. Fora que isso não é... Vários santos, pessoas com odor de santidade, usaram suas correntes. Inclusive São Luís, ele usava duas, uma em cada mão, uma em cada pé, e se eu não me engano, uma no pescoço. Às vezes as pessoas usam uma e acham que é exagero, mas não. Para você lembrar de Jesus e não pecar, se for preciso você usar 5 correntes, use. Claro, não estou falando aqui para você cometer exagero, também, né? Eu só estou falando assim para você ver, entender que o sentido disso é a renúncia do mundo e do pecado, do demônio, e assumir a santidade de Cristo. Para não me apegar muito, eu tenho no meu blog um texto que fala exclusivamente sobre as correntes. Aquele que quiser acessar depois pode pegar o endereço, ou quem não tiver acesso à internet, qualquer coisa eu imprimo, né? Um texto falando exclusivamente das correntes, da importância de se usar as correntes. Não omita isso, né? E também aqui já alertar. Talvez vocês vão encontrar alguns escravos de Nossa Senhora meio doido da cabeça, que aí vão dizer: você não pode fazer isso, né? Vai ter uns escravos, por exemplo, você pode usar a corrente onde você quiser. Teve um rapaz que eu acho que ele queria usar no pé, e falaram para ele que os escravos falou para ele que ele não podia usar no pé, porque no pé quem usa é missionário. Onde é que está escrito isso no tratado? Não pode usar a corrente na cintura, porque quem usa a corrente na cintura é celibatário. Você usa onde você quiser.
A única coisa que o São Luís fala é que as pessoas usam onde é melhor para a sua meditação, citando pessoas que se consagraram e passaram a usar a corrente no braço, porque faziam um trabalho braçal. Então toda vez que ia fazer os seus trabalhos, estava lá, a sua corrente, ele sempre lembrava. Passava o dia todo meditando. Mas esse negócio aí de, só pode usar no pé quem é missionário, só pode usar na cintura quem é celibatário, isso é historinha. Conversa com o pessoal aumenta. Aí depois vem um monte de gente falar mal da gente, a gente não sabe por quê, né? Porque tem um monte de gente anta de corrente, né? A outra prática exterior. Lembrando, nós como consagrados devemos fazer esses exercícios e nos consagrar, recitar a coroinha e aqueles que desejarem usar a corrente. Outra prática, a devoção especial ao mistério da encarnação. Vai dizer São Luís: terão uma devoção especial pelo mistério da encarnação do Verbo, a 25 de março, que é o mistério adequado a essa devoção, pois que esta devoção foi inspirada pelo Espírito Santo, primeiro para honrar e imitar a dependência em que Deus Filho quis estar de Maria, para a glória de Deus seu Pai e para a nossa salvação, dependência que transparece particularmente neste mistério em que Jesus Cristo se torna cativo e escravo no seio de Maria Santíssima, aí dependendo dela em tudo. Segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concedeu a Maria, principalmente por ter escolhido para sua mãe digníssima, escolha feita neste mistério. São estes os dois fins principais da escravização a Jesus Cristo em Maria. O Senhor está dizendo que os principais fins que nós nos consagramos é honrar o mistério da encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo. Nós vamos honrar e ver, reconhecer que Jesus, sendo Deus, se fez escravo no seio da Virgem Maria, se fez homem no seio da Virgem Maria, por amor a nós. Por amor a nós. Nós devemos honrar isso. E aqui é interessante que a partir do número 244, São Luís ele finaliza dizendo que ao termo escravização a Jesus Cristo em Maria, e ele vai dizer: peço-vos notar que digo ordinariamente o escravo de Jesus em Maria, a escravização a Jesus em Maria. Pode ser verdade dizer, como muitos disseram até aqui, o escravo de Maria, a escravidão da Santíssima Virgem. Creio, porém, que é melhor dizer escravo de Jesus em Maria. E ele vai dizer as razões. E uma das razões é porque nós estamos num século orgulhoso, em que populam os sábios enfatuados, os espíritos fortes e críticos, que sempre acham que falar das mais sólidas e bem estabelecidas práticas de piedade. Aquelas pessoas que vão dizer: escravo de Maria, tem que ser escravo de Jesus, não sei o quê. Começam a popular essas coisas, mas São Luís ele vai deixar claro: pode-se, entretanto, usar uma como a outra, sem o menor escrúpulo, como eu faço. Ele fala: é melhor dizer escravo de Jesus por Maria, mas também pode ser dizer escravo de Maria, como eu também falo. Tanto uma como outra, mas a gente sabe que tem algumas pessoas escrupulosas, né? Então por isso que ele fala isso. Mas uma coisa que eu tenho achado impressionante é porque no início a gente via muito presidente protestante falando: tem que ser escravo de Jesus, de Maria não. Mas hoje nós estamos vendo o absurdo de pessoas dizendo que nem de Jesus eu posso ser escravo, entende? Escravo. Esta semana uma pessoa falou: eu só não concordo com a denominação, né? Escravo. As pessoas não entendem que aqui a escravidão é por amor, não é por constrangimento. O São Luís ele vai explicar. Uma pessoa que fala isso nunca leu o tratado. São Luís ele deixa claro o que é um escravo por constrangimento. É um escravo que é obrigado, como os escravos vindo da África que foram aqui no Brasil. Eles eram obrigados a ser escravos. Obrigados, era por constrangimento. Aqui não tem, o São Miguel não está aparecendo com a espada e está falando: vai se consagrar como escravo ou não vai? Não é por constrangimento. Eu, livremente, no dia 27 de novembro de 2011, me entreguei como escravo, por amor, porque eu quis. Mas não pode ser escravo. Eu sou escravo de Jesus, eu não sou teu, eu não vou te obedecer. Eu livremente me consagrei como escravo de Jesus e Maria. Eu não sou teu escravo para querer obedecer a você que está dizendo que não. Veja o tamanho escrúpulo que nós chegamos.
Tem gente que, se a pessoa comunga e vai para diante da imagem da Santíssima Virgem Maria fazer ação de graças, reclama. Já me veio uma senhorinha reclamar porque as pessoas iam fazer ação de graças diante da imagem de Jesus misericordioso. Agora pronto. Eu não posso ser escravo de Maria. Eu não posso ser escravo de Jesus. Só me resta ser escravo do demônio. E esse eu não quero. Eu sou escravo de Jesus por Maria. Isso é a doutrina da igreja. Nós somos libertos da escravidão do demônio. E pelo batismo nos tornamos escravos de Jesus. Se você não quer, não que eu queira que você vá embora, mas a escravidão aqui é por amor. Deus nos deu livre-arbítrio. Alguém está aqui obrigado? É porque você ama Jesus e Maria que você quer se consagrar, não é? Porque você já amou o mundo e viu que o mundo não traz a felicidade, não é? E você viu que a felicidade é Jesus. E por que tanta aglomeração? As pessoas não se escandalizam com aquilo que deveria se escandalizar na santa escravidão. As pessoas se escandalizam com corrente e com o nome escravo. Mas elas acham normal, por exemplo, que na santa escravidão todos os meus méritos de oração é de Nossa Senhora. Toda indulgência é de Nossa Senhora. Eu tenho indulgência, mas é de Nossa Senhora. Se eu for ofertar minha indulgência por uma alma do purgatório, eu tenho que pedir para Nossa Senhora: mãe, se for da tua vontade, lembra da alma de fulano de tal que morreu esses dias, se quiser libertá-la do purgatório. Porque se Nossa Senhora quiser libertar uma alma que eu nem conheço, ela liberta, porque todos os méritos da minha oração é dela. Isso eles não se escandalizam, entende? Todos os méritos das minhas orações, todo o valor das minhas orações, se escandalizam por uma corrente. Esses dias o Hélio, vocês conhecem, né? O Hélio Maria, disse que ia pregar, parece, num grupo de oração lá no Jardim Gá, né? Em Lusiana, por aquele lado. Aí disse que o jovem, que é coordenador do setor da renovação, é consagrado, estava lá com a corrente. Aí chegou o coordenador de pregação, olhou para a corrente e falou: ah não, cara, você também não, cara, eu não acredito. Pelo amor de Deus, cara, você é um pregador conhecido. Eu não acredito que até você, cara, para com isso. Como assim, gente? Parece até que ele entrou para a maçonaria ou para se encher no erro. O homem só se consagrou a Jesus por meio de Nossa Senhora. Você está vendo o nível que ficou o mundo hoje? Talvez se a pessoa chega com a tatuagem escrito Neymar no braço, a pessoa não se escandaliza. Oh, você fez uma tatuagem, que legal, você fez aonde? Estou falando dos da igreja. Se eu chegar para aqui para pregar com argola na minha orelha aqui, ninguém fala nada. Desses que falam que não se consagram, que não devem se consagrar a Senhora, que isso é um exagero. Se eu chegar aqui com argola, ninguém vai falar nada. Fala pelas costas, tá vendo aí? Esse cara pregando aí, agora tá com argola. Mas para mim ninguém vai falar nada. Agora porque estou com a corrente, vocês conseguem compreender? É uma luta entre o bem e o mal, entre as trevas. E não é culpa dessas pessoas. São Luís, ele fala que Satanás vai incendiar batalhas mesmo, para tentar esfriar a devoção. Então nós temos que prestar atenção nisso. Nós podemos e devemos nos consagrar como escravos. Não porque alguém está te obrigando, mas porque você quer. Nos escritos de Santa Catarina de Sena, ela chega a escrever: Catarina, serva e escrava dos servos de Deus. Ela se coloca não só como escrava de Deus, mas das pessoas que estavam ao redor dela. Ela se declara nas cartas dela como escrava de Jesus. Ela declara que servir a Deus, que a escravidão a Deus, se eu não me engano, não é servir, mas reinar. Santa Catarina de Sena. Aí eu fico perguntando, será que essa devoção é uma ilusão? Ora, São João Bosco se consagrou. Era escravo. São José Maria Escrivá foi o autor da frase doce escravidão que nos torna livres, falando sobre a escravidão. São João Paulo II era escravo, e hoje mesmo eu li um trecho de um documento, de uma carta que ele escreveu para os monfortanos.
que é a congregação que São Luís escreveu, falando da santa escravidão. Vocês precisam de ver a profundidade da espiritualidade de São João Paulo II com a santa escravidão. Vocês têm que ler e rezar com esses escritos. Ele falando que na juventude dele, o tratado foi que ajudou. Meu amigo, se São João Paulo II está te indicando, você vai dar ouvidos a esses comedorzinhos de feijão aí? O santo João Paulo II está indicando o tratado. E veja o trecho que São João Paulo II fala nessa carta. Eu não li toda, mas veja o trecho que ele fala. Você vai entender aqui o que é escravidão a Nossa Senhora, o que é escravidão de Jesus por Nossa Senhora. Vai dizer São João Paulo II: por conseguinte, a escravidão de amor deve ser interpretada à luz do admirável intercâmbio entre Deus e a humanidade, no mistério do Verbo encarnado. Aquilo que São Luís tinha acabado de falar, da devoção à encarnação. É um verdadeiro intercâmbio de amor entre Deus e a sua criatura, na reciprocidade da doação total de si. O espírito dessa devoção é tornar a alma interiormente dependente e escrava da Santíssima Virgem e de Jesus por meio dela. Segredo de Maria, número 44. Paradoxalmente, este vínculo de caridade, esta escravidão de amor, torna o homem plenamente livre, com a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, conforme o próprio tratado número 169. Trata-se de se entregar totalmente a Jesus, respondendo ao amor com que Ele nos amou primeiro. Qualquer pessoa que viver neste amor pode dizer como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Isso, São João Paulo II. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou, disse São Paulo. Mas olha o que João Paulo II está dizendo. O Papa Mariano. Vocês conseguem entender? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Escrúpulo. O demônio coloca escrúpulo para as pessoas se afastarem. Esse jovem que falou para mim: eu concordo com tudo, falou na internet. Eu concordo. Só não concordo com o termo escravo, porque diz São Paulo, ele cita versículo dizendo que São Paulo disse que nós não fomos feitos para ser escravos. Ou seja, se ele concorda com tudo, com a devoção, que entregar os méritos a Nossa Senhora, um escrúpulo desse, olha como um demônio obscurece a mente da pessoa. Vocês estão conseguindo compreender? Como que Satanás tem iludido as pessoas para se afastarem da santa devoção que nos leva ao céu? E essas pessoas dizem, veja, as pessoas dizem, né? Citando, por exemplo, este trecho de São Paulo: foi para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Gálatas 5:1. As pessoas falam: não se submetais ao jugo da escravidão. Sabe o que é isso? O espírito, o demônio do protestante. O espírito de Lutero está do lado dele. Porque Lutero, ele disse que a pessoa podia fazer a livre interpretação da Bíblia. E por isso deu a bagunça toda. Uns começaram a dizer que Jesus não era Deus. Aí começou outro a fundar mais igreja. Aí a gente vê, né? Tem gente que não acredita nem na Santíssima Trindade e vê a bagaceira toda. Assim é o espírito de Lutero que está com essas pessoas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e não vos submetais ao jugo da escravidão. Mas São Paulo não está falando de uma pessoa que se consagrou como escrava a Jesus ou escrava de Maria Santíssima. São Paulo está falando aqui da escravidão da antiga lei, porque os outros cristãos estavam querendo fazer com que os pagãos convertidos fizessem a circuncisão do povo judeu. E São Paulo fala: Cristo nos libertou disso, nós não precisamos disso. Não vos submetais mais ao jugo da escravidão da antiga lei. É falta de interpretação. Pode ser papa, bispo, o que for, está interpretando. Porque o magistério infalível da igreja fala no Concílio de Trento que nós somos escravos de Jesus. E portanto nenhum papa pode dizer o contrário. Porque nunca na história da igreja um papa falou contra o que o outro papa falou em ex-cátedra, de forma infalível. Pode ser leigo, padre, monsenhor, bispo, o que for. Não interpretem errado essa palavra. São Paulo está falando da escravidão da antiga lei, não está falando de quem era escravo de Jesus e Maria.
Era quem é escravo da lei judaica. Aquele povo que era escravo de tal maneira que não comia sem não lavar sua mão porque já estava em pecado, né? Como diz lá, os escribas reclamaram com Jesus, os teus discípulos não lavaram a mão. Ó, que tragédia, né? Não lavou a mão. São Paulo fala, não vos submetais, não vos circuncidais. E ele fala também da escravidão do mundo, porque no seguinte, ele vai falar, em Gálatas 5,13, na sequência dessa palavra, que ele fala, São Paulo ele vai dizer, não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Veja como o demônio é sujo e ilude os próprios servidores de Deus. Não abuseis da liberdade. Eu sou livre, mas não vos abuseis. Você é livre, mas não abuseis da liberdade para as práticas carnais. Como eu vou até ler para vocês verem. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúme, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas nos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino dos céus, ou seja, a escravidão do demônio. Cristo não nos fez para essa escravidão aqui. Não interpretem a bel prazer, dizendo que nós vamos, que a escravidão, primeiro porque a escravidão a Jesus e Maria foi aprovada pela igreja e o Papa Pio IX declarou como tratado isento de erro doutrinal, isento de erro teológico. O Papa Pio IX declarou. As pessoas que usam essa passagem que foi lida anteriormente, sem ver do que São Paulo está falando antes e do que ele vem falar depois, está com o espírito do demônio protestante. Nós somos escravos de Jesus. Olha só, por exemplo, o que o próprio São Paulo vai dizer: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ou seja, São Paulo ele também fala, aqui foi em Filipenses 2, 5, 8, São Paulo ele também fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo foi escravo, nós também nos fazemos escravos à imitação de Cristo, só que não escravos do mundo, escravos dele. Pensem nisso. E vejam a diferença disso, como está na Bíblia, que nós somos escravos de Jesus. Você sabia que está na Bíblia que nós devemos ser escravos de Jesus? Seguindo essa... Pegue a Bíblia de vocês, por favor, que vocês não dizerem que eu estou aumentando. 2 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, leia o versículo 19. Enquanto você procura, eu vou lendo, que São Pedro está falando destes mesmos escravos do demônio que São Paulo está falando, que estão presos na vida de pecado e não herdarão o reino dos céus. E São Pedro, nosso primeiro Papa, vai dizer: encontraram as suas delícias em se entregar em pleno dia às suas libertinagens. Homens pervertidos e imundos sentem prazer em enganar, enquanto se banqueteiam convulsos. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis do pecar. Seduzem pelos seus atrativos as almas inconstantes. Têm o coração acostumado à cobiça. São filhos da maldição. Deixaram o caminho reto para se extraviarem no caminho de Balaão, filho de Bassó, que amou o salário da iniquidade, mas foi repreendido pela sua desobediência. Um animal mudo, falando com voz humana, refreou a loucura do profeta. Aqui, Balaão, só para abrir um parêntese, ele era do povo pagão, mas ele ouvia a voz de Deus. Como Pedro diz, ele era profeta, ele emitia oráculo. O rei dos pagãos chegaram para Balaão e falaram: amaldiçoa o povo de Israel que estava entrando na terra de Canaã, a terra prometida, e ia expulsar os pagãos de lá. O rei mandou
que Balaão, que era chamado de vidente lá, amaldiçoar Israel. E ele falou: eu vou falar aquilo que o Senhor mandar. E Balaão oferece um sacrifício ao Senhor, e o Senhor fala que não irá amaldiçoar e que aquele povo é bendito. O rei oferece riquezas para que ele amaldiçoe, e oferece sacrifícios. Então Balaão vai ver se o Senhor vai amaldiçoar Israel. E o Senhor manda abençoar Israel. O rei manda ele ir até o outro monte, e ele vai, e o Senhor abençoa Israel e não amaldiçoa. Mas no caminho desse monte, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, persegue Balaão para matá-lo, porque o Senhor tinha deixado que ele seguisse. Só que ele seguiu por quê? Porque o rei tinha oferecido dinheiro. Não siga a Deus porque você pode ganhar dinheiro, entende? Eu vou ser padre porque, como padre, tem mordomia. Cuidado. Você pode estar obedecendo a voz de Deus, seguindo o que Deus está mandando, mas pelo sentido errado. Quantos jovens não perdem a vocação porque querem entrar no seminário, porque querem ser um padre cantor, né? O sentido de ser padre não é ser cantor. Eu vou pregar e existem pessoas que perguntam: você cobra quanto? Cuidado, eu tenho que ter muito cuidado. No dia que eu começar a cobrar pelas minhas pregações, começar a ter sede de pregar para ganhar dinheiro, eu posso estar fazendo a vontade de Deus que é pregar, mas eu posso estar com minha alma encaminhada para o inferno. Eu posso profetizar como profetizava Balaão, mas eu posso ir para o inferno. Porque eu estou fazendo não é por amor a Deus, mas por amor ao dinheiro. Por isso, cuidado, né? A renúncia das coisas do mundo. E segue São Pedro no versículo 17. Estes são fontes de água e nuvens agitadas por turbilhões, destinados à profundeza das trevas. Com palavras tão vãs quanto enganadoras, atraem pelas paixões carnais e pela devassidão aqueles que mal acabam de escapar dos homens que vivem no erro. Preste atenção nisso no versículo 19. Quem tiver a Bíblia, leia. Prometem-lhes a liberdade. As pessoas não dizem aí: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, citando a Bíblia, para a gente não nos consagrar a Jesus, porque nós somos livres. Deus me fez livre, então eu peco mesmo, não é como a gente ouve. Eu vou para o céu mesmo assim. Não tem problema eu abortar. Não tem problema fazer sexo antes do casamento. Não tem problema me prostituir. Nós somos livres, nós vamos para o céu. Muitos não falam assim. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. O homem é feito escravo daquele que o venceu. Se as pessoas se escandalizam, meu irmão e minha irmã, porque você diz: eu sou escravo de Jesus, talvez ele seja escravo de alguma outra coisa que o venceu. Eu fui vencido por Cristo e pela Virgem Maria, por isso sou escravo de Jesus e Maria. O amor de Deus me venceu, o amor de Deus me constrange. Eu sei que o amor de Deus te constrange também. A santa escravidão está na Bíblia. O primeiro Papa está dizendo: o homem é feito escravo daquele que o venceu. Se a droga vence uma pessoa, você sabe, ele se torna escravo da droga. Se uma pessoa se deixa vencer pela pornografia, pela sexualidade desregrada, ele vira um escravo daquilo. Mas nós, pela cruz de nosso Senhor, fomos vencidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus venceu na cruz. Jesus venceu na cruz por nós. Nós somos vencidos por Deus. O nosso pecado foi vencido e destruído por Deus no madeiro da cruz. Por isso nós somos escravos de Cristo, por amor, porque o amor dele venceu o nosso ódio. A santidade dele na cruz venceu a nossa miséria. A santidade dele na cruz venceu o nosso pecado, aniquilou. Se nós ainda somos miséria, se nós ainda somos pecado, é porque nós ainda estamos dando alimento para o demônio. Estamos livremente sendo escravos do demônio. Mas nós, pela cruz de Jesus, somos escravos dele.
Nós somos vencidos por Ele. Talvez nós estejamos relutando, talvez até contra vocação, como no matrimônio que eu falei, talvez luta-se como aquela pessoa que eu falei no início luta. Acha normal tomar anticoncepção e abortar a criança. Talvez nós em consciência lutamos contra, mas se nós deixarmos Deus vencer, nós veremos que a santa escravidão é uma verdadeira liberdade, porque o homem se torna escravo daquilo que o vence, daquilo que o venceu. Santa Catarina de Siena vai dizer que a alma se assemelha àquilo que ela ama. Se você ama Jesus e Maria, você vai se assemelhar a eles. Se você ama o pecado, tua alma é podre. Porque, diz ela, a alma se rebaixa e se assemelha àquilo que ela ama. Não ame o teu pecado. Talvez você vai ter que confessar 10 vezes o mesmo pecado até conseguir vencer. Mas não ame o teu pecado. Ame a Cristo que você vencerá o teu pecado. Não encerrando ainda a pregação, porque existe a outra prática exterior que é o Santo Terço. Mas para não perder esse sentido, eu queria que você, não sei se todos conhecem essa música, mas pelo menos você ouvisse ela e você entendesse. Preste atenção, aqui está o cerne da santa escravidão nessa música. Eu não entendo porque muitas pessoas dessa paróquia, com muita dor, até pessoas que se afastaram, porque pessoas lutam tanto, sabe, contra a santa escravidão. Quando eu comecei, antes de me consagrar, quando eu comecei a caminhada, essa música era tão cantada, né, Will? Era tão cantada pelas pessoas. E as mesmas pessoas que cantavam, que cantam essa música, não aceitam a santa escravidão e dizem que é um erro, que é um exagero. Mas que o Espírito possa tocar o teu coração nessa canção, para que eu possa prosseguir nessa última prática que São Luís fala. Pois só preso a ti
viram a profundidade dessa música, nos dá uma bela compreensão. E encerrando esta parte, veja a profundidade da oração de Santo Afonso, no livro Glórias de Maria, ou no livro Preparação para a Morte. O inferno não deixará de tentar-me, preparar 1000 assaltos para me reduzir de novo à condição de seu escravo. Mas vós, meu Jesus, não me abandoneis. Quero ser escravo de vosso amor. Sois meu único Senhor, que me criastes, que me remistes e que me amastes sem limites. Sois o único que mereceis amor, e só a vós é que eu quero amar. E depois ele diz: fazei-me antes morrer da morte mais dolorosa, do que permitir que de novo perca a vossa graça. Já fui escravo do inferno, mas agora sou vosso servo, ó Deus de minha alma. Disseste que amais a quem vos ama. Amo-vos, pois sou vosso e vós sois meu. Profundidade da oração de Santo Afonso. Essa oração e essa canção dizem muito bem: eu sou teu, Senhor, tu és meu. Vem em mim vencer, pois só preso a ti é que eu serei livre. Só preso ao coração de Nossa Senhora e ao Sacratíssimo Coração de Jesus nós seremos livres para amar. Enquanto nós resistirmos a esse direito, a gente não amará. Que a pessoa que amou mais a humanidade, como João Paulo II, e ele era preso no coração da Santíssima Virgem de Jesus. Seguindo nas práticas, vai ser falado agora do Santo Terço. São Luís ele vai dizer: a salvação do mundo começou pela Ave Maria, e a salvação de cada um em particular está ligada a esta prece, que foi esta prece que trouxe à terra seca e árida o fruto da vida, e que esta mesma prece que deve fazer germinar em nossa alma a palavra de Deus e produzir o fruto de vida de Jesus Cristo. Veja, nós como escravos de Jesus e de Maria devemos buscar rezar pelo menos um terço todo dia. Tem algumas pessoas que gostam de colocar peso nas costas dos outros e dizem que o escravo tem que rezar um rosário. Talvez nem essa criatura reze um rosário. São Luís ele fala, pelo menos um terço. O padre Rodrigo Marinho ele fala que o católico que não reza o terço, ele não é católico, ele está treinando para ser católico. Nós devemos buscar rezar o terço. Veja, não está falando do rosário nem das 1000 Ave Marias. No dia que você puder rezar o rosário, bendito seja Deus. No dia que você puder rezar as 1000 Ave Marias com as senhoras da Legião de Maria, bendito seja Deus. Mas todo dia rezar pelo menos um terço. Não sei se é 15 minutos, 20 minutos. Quantas vezes nós assistimos novelas que duram horas e horas e, né? Um terço dura 15, 20 minutos. Nós devemos ter essa devoção à Ave Maria, pois o Papa Adriano VI disse que o rosário é o flagelo dos demônios. Eu quero dizer algumas frases dos santos para verem que na escola mariana da fé, na escola do Santo Rosário, foi que os santos foram formados. Tranquilo. Santo Antônio Maria Claret ele vai dizer: felizes as pessoas que rezam bem o Santo Rosário, porque Maria lhes obterá graças na vida, graças na hora da morte e glória do céu. Nunca será considerado um bom cristão quem não reza o Rosário. No caso, entenda, né? Dividido, né? Pelo menos um terço por dia. Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, ela pede para os pastorinhos e para as pessoas rezar o terço todo dia para o fim da guerra. E a guerra acabou e Nossa Senhora pede: reze o terço todos os dias. Rezar o terço das vossas famílias. As famílias eram diferentes quando as pessoas rezavam o terço todo dia. Hoje em dia, quando as famílias se reúnem para assistir novela, aí o que acontece? Destrói tudo. Rezar o terço todos os dias. Como devia ser feliz na época quando dava 6 horas da tarde, as famílias simples em volta de um altar rezavam o terço. Hoje em dia está bagaceira. São João Bosco vai dizer: todas as minhas obras e trabalhos têm como base 2 coisas, a missa e o rosário. O Papa São Pio X vai dizer: o rosário é a mais bela de todas as orações, a mais rica em graças e a que mais agrada a Santíssima Virgem. Os erros modernos serão destruídos pelo rosário. Veja a importância de se rezar o rosário. E aqui eu quero ler para vocês o que São Luís ele fala no livro O Segredo do Rosário, citando como a devoção ao rosário surgiu e se difundiu.
que foi com São Domingos, e ele escreve: vendo São Domingos que a gravidade dos pecados dos homens estava destruindo a conversão dos albigenses, adentrou-se em uma floresta perto de Tolosa, onde orou incessantemente por 3 dias e 3 noites. Durante este tempo, ele não fez nada a não ser chorar e fazer duras penitências, a fim de apaziguar a ira do poderoso Deus. Ele se utilizou de disciplina tão drástica que seu corpo estava dilacerado e finalmente caiu em coma. Nesta hora, Nossa Senhora apareceu-lhe, acompanhada de 3 anjos, e disse-lhe: querido Domingos, você sabe que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? São Domingos respondeu: ó minha Senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. Nossa Senhora respondeu-lhe: quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, ou seja, a Ave Maria, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu saltério, que é o rosário. E no caso, pelo menos o texto todos os dias. E existe um caso interessante que São Luís narra no Segredo do Rosário, citando o que aconteceu com São Domingos. Veja bem, São Domingos estava pregando num lugar, e então existiam alguns hereges que começaram a blasfemar contra os 15 mistérios do Rosário, que eram na época os 15. Então, alguns deles morreram e um ficou paraplético, ficou vegetando, e ele fez a promessa de que se recuperasse ele não falaria mais isso. E existia um outro que, por ter blasfemado contra os 15 mistérios do Rosário, ficou possesso por 15.000 demônios no corpo dele. 15.000. Um demônio tentando uma criatura já dá trabalho. Quem mexe com cura e libertação sabe. Este herege estava com 15.000 demônios possessos no corpo dele. Eles continuavam a testemunhar que quando São Domingos pregava o rosário, ele impunha medo e horror nas profundezas do inferno. E que ele era o homem que eles mais odiavam em todo o mundo. Isto por causa das almas que ele arrancou dos demônios através da devoção ao Santo Rosário. São Domingos começou a instigar e os demônios começaram a revelar coisas. Veja, São Domingos colocou seu rosário em volta do pescoço da albigense e pediu que os demônios lhe dissessem quem de todos os santos nos céus eles mais temiam, e quem devia ser, portanto, mais amado e reverenciado pelos homens. Neste momento, eles soltaram um gemido inexprimível, no qual a maioria das pessoas caiu por terra, desmaiando de medo. Então, usando de esperteza, a fim de não responder, os demônios começaram a chorar e prantear numa maneira tão deprimente, que muitos da multidão começaram a chorar também, movidos por compaixão natural. Os demônios falaram através da boca da albigense, com a voz dolorosa: Domingos, Domingos, tenha piedade de nós. Nós prometemos que nós nunca o machucaremos. Você sempre teve compaixão pelos pecadores e aqueles que estão na miséria. Tenha piedade de nós, pois estamos padecendo. Já estamos sofrendo tanto porque você se compraz em aumentar as nossas penas. Não pode se dar por satisfeitos só com o nosso sofrimento, sem ter que aumentá-lo. Tenha piedade de nós, tenha piedade de nós. Olha como o demônio é sujo. São Domingos não se mostrou nem um pouco movido de compaixão por estes espíritos. Ele disse que não os deixaria a sós, até que eles respondessem à pergunta. Então eles disseram que iriam sussurrar a resposta de tal forma que apenas São Domingos seria capaz de ouvi-los. Ele disse que deveria responder claramente e em alta voz. Então os demônios se mantiveram quietos e se negaram a dizer uma só palavra, desconsiderando completamente as ordens implorada pelo poder do Santo Rosário. Então São Domingos ajoelhou-se e rezou a Nossa Senhora: ó, toda poderosa e maravilhosa Virgem Maria, eu vos imploro pelo poder do Santíssimo Rosário, ordene a estes inimigos da raça humana que me respondam. Havia apenas terminado de orar, quando viu a seu lado uma chama ardente sair dos ouvidos, narinas e boca do albigense.
Todos tremeram de medo, mas o fogo não machucou ninguém. Então os demônios disseram: Domingos, nós te imploramos, blá blá blá. Então São Domingos ajoelhou-se, para encurtar, né? Então Domingos ajoelhou-se e rezou a Nossa Senhora: ó digníssima Mãe da Sabedoria, oro pelas pessoas que reunidas já tinham aprendido como rezar a saudação angélica devotamente. Por favor, eu imploro, forçai vossos inimigos a proclamar a verdade completa, e nada mais que a verdade sobre isto, aqui e agora, diante desta multidão. São Domingos mal terminada esta oração, quando viu a Santíssima Virgem perto de si, rodeada por uma multidão de anjos. Ela bateu no homem possesso com um cajado de ouro que segurava e disse: responda ao meu servo Domingos imediatamente. Então os demônios começaram a gritar. Só São Domingos via Nossa Senhora, né? Então os demônios começaram a gritar isso. Veja a profundidade do rosário. Ó vós que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, por que desceste do céu só para nos torturar tão cruelmente? Ó advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para os céus, devemos nós, para nosso próprio pesar, dizer toda a verdade e confessar diante de todos quem é que é a causa de nossa vergonha e ruína? Ó pobre de nós, príncipes da escuridão, então ouçam bem vocês cristãos. Quem é que é cristão? Então ouçam bem vocês cristãos. Até me perdi agora. Ouçam bem vocês cristãos. A mãe de Jesus Cristo é todo poderosa e ela pode salvar seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão de nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém, de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenada conosco. Um simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso que todas as orações, desejos e aspirações de todos os santos. Nós a temos mais que todos os santos. Nós a tememos mais que todos os santos nos céus juntos e não temos nenhum sucesso com seus fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam quando estão na hora da morte e que seriam condenados de acordo com os nossos padrões ordinários são salvos por sua intercessão. Estão vendo? Oh, se pelo menos essa Maria, assim era na sua fúria, como eles a chamavam, igual os protestantes falam, né? Disse os demônios: ó, se pelo menos essa Maria não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos conquistado a igreja, que a teríamos destruído há muito tempo atrás. Teríamos feito que todas as ordens da igreja caíssem no erro e na desordem. Abrindo um parênteses, muitas ordens da igreja hoje estão na desordem, na bagunça doutrinária, falta de devoção à Virgem Maria. Os bons entendedores o entenderão. Agora, e as paróquias também, agora que nós somos forçados a falar, também lhe diremos isto: ninguém que persevera ao rezar o rosário será condenado, porque ela obtém para seus servos a graça da verdadeira contrição por seus pecados, e por meio dele, eles obtêm o perdão e a misericórdia de Deus. Veja que profundo que os demônios foram obrigados a confessar. Ninguém que é fiel no rosário é condenado, porque Nossa Senhora consegue a graça do arrependimento. Não é que eu rezo e eu continuo fazendo as coisas erradas. É que se eu for fiel no rosário, desejando me converter, a Virgem Maria vai me dar a graça dessa conversão, e antes da morte eu vou me converter. E por isso Satanás tem ódio ao rosário. E por isso que você, como escravo, tem não obrigação no sentido de ser instigado, obrigado, mas entenda a obrigação no sentido que eu vou falar. Nós, como escravos, temos mais que a nossa obrigação de amor a rezar pelo menos um terço por dia, porque o Papa Adriano VI disse que o rosário é o flagelo dos demônios. E depois disso começou a rezar o rosário São Domingos com o povo, e cada
mistério do rosário, 1000 demônios eram expulsos, até que os 15.000 libertaram aquele herege que se converteu. Para finalizar essa questão, eu sempre gosto de citar essa frase de São Luís. Ele fala que a pessoa, mesmo que São Luís que fala, que mesmo que a pessoa tenha vendido a sua alma ao demônio, se ela for fiel no rosário, ela há de salvar a sua vida e se converter. Leiam também depois o segredo do rosário. Só porque como eu estou com o tempo avançado, a próxima prática que nós devemos rezar é o Magnífico, que aí encerra as práticas exteriores que nós, entre aspas, somos obrigados a rezar. Magnífica, que é a canção que a Virgem Maria cantou, né? Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Essa oração. Então, relembrando, nós como escravos devemos fazer esses exercícios, nos consagrar. E depois de consagrado, qual é a minha obrigação, entre aspas? Que você não vai fazer porque é obrigado, mas por amor. Se você ama, vai fazer, né? O que é? A coroinha de Nossa Senhora, que é 3 Pai Nosso e 12 Ave Marias. Pelo menos 1/3. E o Magnífico. É difícil, gente? Quanto? 1 hora, não dá nem a hora. 1/3, algumas pessoas rezam em 20 minutos, a coroinha 10 minutos e o Magnífica 2 minutos. Isso eu estou falando é uma pessoa que vai mais na correria, né? Então, é difícil? Não é. Não negligencie isso. Não negligencie isso. Eu acho que vai ter outro dia para outra formação, porque, como estamos avançando o tempo, ficou as práticas interiores, que são importantíssimas, que é fazer tudo por Maria, com Maria, e em Maria, para melhor fazer por Jesus, com Jesus e em Jesus. Na próxima, que antes do retiro, vai dar tempo de fazer outras, se não me engano, né? Vai ter uma ainda. Exatamente, a outra vai ser, então vai dar tempo ainda. Então poderemos falar junto com outro esquema, né? Então que diante de tudo aquilo que foi pregado, nós possamos entregar a nossa vida totalmente a Jesus, por Nossa Senhora. E a música que agora Então gostaria que finalizando nós pudéssemos vir para diante da imagem da Imaculada, neste tempo em que se aproxima o grande dia da nossa consagração, em que alguns renovarão, em que outros pela primeira vez farão essa renovação solene dos votos do batismo, não mais pela boca dos padrinhos, e não mais uma confirmação da crisma que às vezes nós negligenciamos, mas agora conscientes, por amor nós iremos renunciar ao demônio e dizer: Jesus, totus tuus. Jesus, eu sou todo teu. Maria, totus tuus. Maria, eu sou todo teu. Minha mãe, leva-me a Jesus, eu sou teu escravo, ó Virgem Maria. Reina no meu coração. Rainha dos corações, toma o meu coração. Para não esfriar a tua caridade nesse dia, olha para essa bela imagem da Virgem de Fátima e se coloca no lugar daquelas 3 criancinhas. Essa mesa não é mais uma mesa que está como um altar. Essa mesa é aquela árvore que apareceu Nossa Senhora, de onde os pastorinhos olharam. Olhe com um olhar e um coração de criança, mas com um coração de criança que você sabe, pecou. Mas ouça a doce voz da Virgem te chamando: minha criança. Como ela disse para Lúcia: o meu coração será sempre o teu refúgio. Quando Lúcia estava com medo do sofrimento, talvez você esteja com medo de se consagrar, mas a Virgem Maria disse para ti o mesmo que ela falou para a irmã Lúcia: o meu coração será sempre o teu refúgio. Vai pedindo a Nossa Senhora com as tuas palavras a graça desse refúgio. Vai pedindo para ela a graça que ela, que é a Rainha dos Corações, reine no teu coração. Ó Virgem de Fátima, minha mãe do Rosário, a Senhora em Portugal disse que por fim o teu coração iria triunfar. A Senhora sabe, mãe, o quanto
triunfou e que está tem querido triunfar na minha vida, o pecado e o demônio, mas eu venho te pedir a graça extraordinária do triunfo do teu imaculado coração na minha vida. Mãe Santíssima, vem reinar no meu coração, Mãe. Vem reinar a tua santidade na minha vida, Mãe. Vem triunfar na minha vida, Mãe. A minha vida tem sido pervertida, Mãe. Como Santo Afonso disse, Mãe, o inferno tem me tentado a não me consagrar, a não renovar. Mas eu não quero mais essa escravidão imunda, Mãe. Eu quero ser escravo do céu. Eu quero ser teu escravo, Imaculada. Eu quero ser teu por amor, Mãe. Aumenta a caridade no meu coração. Vós sois a distribuidora dos dons do Espírito. Dá para mim a caridade, a fé e a esperança. Dá para mim o teu coração, Mãe. A senhora é mãe, a senhora não pode negar nada para os seus filhos. Se é para a salvação, a senhora sabe que o teu doce coração é a nossa salvação e o nosso guia, Mãe. Dá-nos o teu coração para nele encontrarmos o sagrado coração de Jesus e irmos para o céu. Queremos ser teus, Mãe. Queremos ser escravos teus, Mãe Santíssima, para melhor ser escravos de Jesus. Totus tus, Virgem Santa. Mãe, vem comigo sempre estar nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estará. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo sempre estar. Sou todo teu, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda do céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda do céu o meu lugar. Em cada passo, em cada prece, o menor gesto lá está. O meu silêncio, o meu falar, Mãe, vem comigo sempre estar. Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estará. O pensamento, o meu olhar, Mãe, vem comigo sempre estar. Sou